Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Robson. Essa é a disciplina de Segmentos Sociais, Participação e Controle Social e o tema da aula de hoje é interseccionalidade. Mas a gente não pode falar de interseccionalidade sem falar sobre o feminismo negro, já que, como vamos ver na aula, é desse movimento que emerge, né, a conceituação e o entendimento sobre no que consiste ou o que é interseccionalidade, certo? Então, eu gostaria de começar a aula de hoje falando sobre qual vai ser a estrutura dela, né, primeiro. Então, no início a gente vai conversar um pouquinho sobre o feminismo negro. A gente vai fazer uma apresentação histórica sobre ele, explicar quais são os elementos sociais e históricos que adensam, né, e que permitem a sua imersão. E depois de apresentar o feminismo negro, a gente vai falar sobre a interseccionalidade especificamente, utilizando como texto de apoio principal o texto da Cotirene, chamado Interseccionalidade. E depois de conversarmos sobre interseccionalidade, a gente vai trazer o debate especificamente para o serviço social, né? Até porque a Carla Cotirene ela tem formação em serviço social, ela atua como assistente social e ela tem mestrado e está fazendo doutorado em outras áreas. Então é um texto bastante rico, né, que nos permite problematizar algumas questões sobre a nossa profissão, inclusive. A gente pode começar assistindo um vídeo. Na verdade, é um vídeo que eu vou colocar na edição e que se o YouTube censurar por estar hospedado em outro lugar, eu coloco o link para vocês assistirem, tá bom? In 1851, the black abolitionist and former slave Sojourner Truth spoke to a gathering of feminists in Akron, Ohio. The spontaneous speech, only a few minutes long, was a landmark moment in feminist and abolitionist history. Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North all talking about rights, the white man gonna be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as any man when I could get it. And I could bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children, seen most sold off into slavery. And when I cried out with a mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? And they talk about this thing in the head. What is it they call it? Oh, that's right, yeah, intellect. That's it, honey. Well, what's that got to do with women's rights and Negroes' rights? If my cup won't hold but a pint and yours holds a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? That man in the back there, he says women can't have as much rights as men because Christ wasn't a woman. Well, where did your Christ come from? Where did your Christ come from? He came from God and a woman. Man didn't have nothing to do with it. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, well, these women here together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And they asking to do it. The men better let them. Então, o vídeo que vocês assistiram agora é uma dramatização realizada pela atriz Kerry Washington de um discurso realizado por Sojourner Truth. Quem foi Sojourner Truth? Ela nasceu escrava em Nova York sob o nome de Isabelle Van Wagenen em 1797. Sojourner viveu alguns anos com uma família quaker, onde recebeu alguma educação formal.
Tornou-se uma pregadora pentecostal, ativa abolicionista e defensora dos direitos das mulheres. Em 1843 mudou seu nome para Sojourner Truth, Peregrina da Verdade. Na ocasião do discurso já era uma pessoa notória, tinha 54 anos. A versão mais conhecida foi recolhida pela abolicionista e feminista branca Frances Gage e publicada em 1863. Essa é a versão traduzida aqui a partir de diversas fontes online. Esse discurso foi proferido como uma intervenção na Women's Rights Convention em Akron, Ohio, Estados Unidos, em 1851. Em uma reunião de clérigos onde se discutiam os direitos da mulher, Sojourner levantou-se para falar após ouvir de pastores presentes que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens, porque seriam frágeis, intelectualmente débeis, porque Jesus foi um homem e não uma mulher, e porque, por fim, a primeira mulher fora uma pecadora. E aí, em síntese, ela pega todos esses argumentos e vira eles de cabeça para baixo, de maneira muito direta. E aí, por que a gente começa então com esse discurso? Porque a gente está falando aqui sobre feminismo negro, a gente está falando sobre interseccionalidade, a gente está falando sobre as lutas contemporâneas que a gente pode identificar aí como identitárias. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, ao pensar em interseccionalidade, ainda mais por uma profissão como a nossa, entender de qual é o seu local de origem, né, desse termo. Porque nós vemos, eventualmente, as pessoas se referirem às políticas sociais, inclusive na nossa profissão, utilizando do termo interseccionalidade, como se ele fosse uma complementação ao termo interdisciplinaridade, multiprofissionalidade, enfim. Então, a gente começa justamente para isso, para limpar esse terreno, né, e localizar, a partir do feminismo negro, qual é a origem do termo interseccionalidade. E aí você pode se perguntar, então, né, no que consiste exatamente o feminismo negro. Em síntese, o feminismo negro ele vai requisitar um entendimento acerca da condição das mulheres negras. Primeiro, a gente precisa partir do entendimento de que a democracia liberal, ao supor que somos todos iguais perante a lei, igualiza diferenças que são inelimináveis, tanto por aspectos sociais quanto históricos. E esses problemas relacionados a essa democracia liberal atingem de maneira preponderante a condição das mulheres negras, né? Em segundo lugar, o feminismo negro ele vem para chamar atenção para um elemento central em sua organização. O fato de que as mulheres negras elas viveram as opressões de uma forma distinta do feminismo pensado a partir das mulheres brancas. Então, quando as mulheres brancas faziam certas requisições pela luta pelos seus direitos, as mulheres negras, ao ouvirem isso, elas entendiam que, olha, nós estamos falando de universos muito distintos aqui. E aí, a necessidade de se impor e de constituir um movimento específico que se contrapõe a algumas bandeiras do que a gente pode chamar aí de um feminismo hegemônico, que é o feminismo branco, ao mesmo tempo em que chama atenção para as dificuldades e para os desafios que as mulheres negras enfrentam na nossa sociedade. E aí, para apresentar isso de maneira mais esmiuçada, eu separei alguns trechos de um artigo da Sueli Carneiro, que está nas referências bibliográficas. Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto, ontem a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. São suficientemente conhecidas as condições históricas nas Américas que construíram a relação de coisificação dos negros em geral, e das mulheres negras em particular. Sabemos também que em todo esse contexto de conquista e dominação, a apropriação social das mulheres, do grupo derrotado, é um dos momentos emblemáticos de afirmação de superioridade do vencedor. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas ou de mulatas tipo exportação. A origem branca e ocidental do feminismo estabeleceu sua hegemonia na equação das diferenças de gênero e tem determinado que as mulheres não brancas e pobres de todas as partes do mundo lutem para integrar em seu ideário as especificidades raciais, étnicas, culturais, religiosas e de classe social. Até onde as mulheres brancas avançaram nessas questões?
As alternativas de esquerda, de direita e de centro se constroem a partir desses paradigmas instituídos pelo feminismo, que, segundo Lélia Gonzalez, apresentam dois tipos de dificuldades para as mulheres negras. Por um lado, a inclinação eurocentrista do feminismo brasileiro constitui um eixo articulado a mais da democracia racial e do ideal de branqueamento, ao omitir o caráter central da questão da raça nas hierarquias de gênero e a universalizar os valores de uma cultura particular, a ocidental. Para o conjunto das mulheres, sem mediá-los na base da interação entre brancos e não brancos. Por outro lado, revelam um distanciamento da realidade vivida pela mulher negra, ao negar toda uma história feita de resistência e de lutas, em que essa mulher tem sido protagonista graças à dinâmica de uma memória cultural ancestral, que nada tem a ver com o eurocentrismo desse tipo de feminismo. Nesse contexto, quais seriam os novos conteúdos que as mulheres negras poderiam aportar à cena política para além do toque de cor nas propostas de gênero? A feminista negra norte-americana Patricia Collins argumenta que o pensamento feminista negro seria um conjunto de experiências e ideias compartilhadas por mulheres afro-americanas que oferece um ângulo particular de visão de si, da comunidade e da sociedade, que envolve interpretações teóricas da realidade das mulheres negras por aquelas que a vivem. A partir dessa visão, Collins elege alguns temas fundamentais que caracterizam o ponto de vista feminino negro. Entre eles se destacam o legado de uma história de luta, a natureza interconectada da raça, gênero e classe e o combate aos estereótipos ou imagens de autoridade. Então, esse trecho é retirado de um artigo da intelectual Aparecida Sueli Carneiro Jacoel, que é uma filósofa, escritora e ativista antirracista do movimento social negro brasileiro, e a Sueli Carneiro também é fundadora e atual diretora do GELEDS, Instituto da Mulher Negra, e é considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. A gente, na volta do recesso, vai ler esse texto aqui da Sueli Carneiro, que é um conjunto de artigos publicados em diversos veículos de comunicação, mas principalmente no GELEDS. E aí a gente vai ter a oportunidade de ler mais material dela, mas eu acho que ela faz uma boa síntese para pensar, para conhecermos, aliás, um pouco sobre o feminismo negro. Então, em síntese, o feminismo negro ele vai requerer que o movimento feminista reconheça que a categoria gênero ela não pode ser analisada sem se considerar outras formas de opressão, que não se restrinja apenas ao gênero. Dessa maneira, o que se pode afirmar é que o feminismo negro ele tem, em virtude da constituição da nossa sociedade, onde o elemento racial é determinante para as formas de preconceito, a questão racial enquanto um elemento central no interior desse feminismo. O que o movimento feminista negro também vai requerer é que a forma de superação dessas opressões que as mulheres sofrem não se restringe apenas a uma questão relacionada justamente ao gênero, mas também ao componente racial, né, que constitui e dita as formas de preconceito que as mulheres negras e os negros vão sofrer. Em síntese, então, o que o racismo faz, enquanto uma operação complexa, é constituir segmentos considerados inferiores, e dentro desse contexto, as mulheres negras são aquelas que são os maiores alvos, ao mesmo tempo em que o feminismo branco, ele de certa maneira vocaliza um conjunto de privilégios que são reconhecidos, conquistados pelas mulheres brancas, mas que não necessariamente tem a ver com a realidade a qual as mulheres negras enfrentam no seu cotidiano. E dessa maneira a gente pode afirmar que as lutas do movimento feminista negro têm enriquecido tanto os debates acerca das opressões de gênero, quanto aquelas relacionadas à questão racial. Então a gente tem aí um movimento extremamente rico que busca referenciais políticos e teóricos e de diferentes frentes para evidenciar aquilo que não parece muitas vezes encontrar eco ou espaço, tanto nas bandeiras de lutas relacionadas à esquerda quanto da direita, no centro, mas principalmente no próprio movimento hegemônico feminista, que seria o feminismo branco. E dessa maneira, a Sueli Carneiro ela vai nos dizer qual é o significado do processo de enegrecer o movimento feminista brasileiro. Demarcar e instituir na agenda do movimento de mulheres o peso que a questão racial tem na configuração, por exemplo, das políticas demográficas, na caracterização da questão da violência contra a mulher pela introdução do conceito de violência racial como aspecto determinante das formas de violência sofridas por metade da população feminina do país, que não é branca, introduzir a discussão sobre as doenças étnicas, raciais ou as doenças com maior incidência sobre a população negra como questões fundamentais na formulação de políticas públicas na área de saúde, instituir a crítica aos mecanismos de seleção no mercado de trabalho, como a boa aparência, que mantém as desigualdades e os privilégios entre as mulheres brancas e negras,
e tem-se também estudado e atuado politicamente sobre os aspectos éticos e eugênicos colocados pelos avanços das pesquisas nas áreas de biotecnologia, em particular da engenharia genética. Então, nesse conjunto de contribuições e significados a qual Sueli Carneiro vai apontar para pensar o feminismo negro e as suas bandeiras de luta, a gente tem esses exemplos que vão pensar, por exemplo, as políticas públicas na área de saúde, mas que também podem servir para pensarmos políticas públicas de outras áreas, né? Pensar, por exemplo, que no âmbito de um Estado, num processo de retração com uma PEC de teto de gastos que foi aprovada, que não por acaso é conhecida como a PEC da morte, nós temos que ter claro que nesse processo a população que é mais demandatária dos serviços e políticas públicas é a população negra, e nesse conjunto, principalmente as mulheres negras. E aí, nesse processo, começa a entender, né, no que se refere ou o que significa pensarmos políticas que tenham a questão racial enquanto um elemento constituinte e organizativo. E aí essa é uma das bandeiras de luta. Outro elemento interessante é o que a Sueli Carneiro vai aí apontar como processos eugênicos, né? Ela vai apontar um dos pontos que é em torno da manipulação genética, né? Do que significa a seleção em torno de corpos cada vez mais saudáveis, né? Para não, na verdade, esses saudáveis significa embranquecidos, mas acima de tudo também um tipo de racismo tecnológico que tem se desenvolvido de maneira muito tenaz desde a década de 70, né? Um exemplo para vocês pensarem. Quando os programas de identificação facial foram desenvolvidos, né, pensando a tecnologia das indústrias fotográficas, eles não faziam leitura do rosto negro, né? Ao mesmo tempo, nós sabemos que os software, né, que visam identificar os rostos das pessoas, né, eles utilizam o fenótipo como um elemento definidor. Vai dizer quem é um sujeito perigoso e quem é um sujeito que pode passar pela vistoria, né, mais tranquilamente. E esse é um corte racista. E para além disso, a própria denúncia em torno do que nós podemos chamar de uma estratégia genocida, né, de extermínio da população negra no nosso país. A partir do momento, então, que você não tem políticas públicas, não há investimento, você está contribuindo apenas para um processo de exclusão, mas de E aí, nesse processo de perda de direitos e de recuo das políticas públicas e sociais, a população negra é a que mais sofre o impacto em torno disso. Dessa maneira, como que o feminismo negro conseguiu, então, organizar um conjunto de pautas, né, pensando a sociedade e as lutas feministas hegemônicas? Existe um conceito cunhado que é o de conhecimento situado. Esse conhecimento situado ele vai estar vinculado às experiências específicas vivenciadas pelas mulheres negras e que não eram conhecidas ou não são conhecidas pelos homens brancos. Esse conhecimento situado ele vai sempre estar numa articulação entre a experiência vivida por essas mulheres e o que elas conseguem, a partir disso, vocalizar e levar enquanto bandeira de lutas para os movimentos, né? Então, o feminismo negro ele está sempre numa relação entre discussão teórica e prática política concreta. E isso só é possível em virtude disso, né? De que a materialidade da experiência vivida é o que vai ditar e vai organizar a compreensão, as bandeiras e as estratégias de luta. E aí o termo interseccionalidade ele vai ter um dos locais de origem na sua formalização no campo jurídico. E isso vai ser em virtude de processos judiciais em que as mulheres negras, ao requererem ou ao fazerem uma denúncia, não eram contempladas em virtude do fato de que não havia um entendimento acerca de qual que seria a demanda, não havia um reconhecimento por parte do aparelho judiciário. E ao mesmo tempo, a interseccionalidade, que vai emergir na década de 90, numa organização mais específica, ela vai abarcar diferentes lutas que vão incluir não apenas as questões de gênero, raça, classe, mas também as diferentes corporeidades, questões geracionais que abarcam e que complexificam ainda mais a riqueza em torno dessa perspectiva. Por isso, então, a intersecção ela utiliza enquanto uma analogia ou uma metáfora a própria ideia de encruzilhadas, de ruas que se encontram, né? Pensando que não se trata de um somatório de opressões, mas de vias de encontro entre essas. Embora
tenha sido formalizado na década de 1990, mais especificamente, a Angela Davis, desde a década de 60, já vinha estudando ou já vinha apontando em seus estudos a interseccionalidade, embora ela não a nomeasse dessa maneira, né? Os estudos e a prática política da Angela Davis, inclusive, vai resultar no livro Mulheres, Raça e Classe. Essa articulação tenta pensar como isso opera na vida concreta dessas mulheres. Esse termo terá uma vinculação direta ao movimento negro feminista, produzido num período de reflexão de diversas autoras, que vão questionar quem é o sujeito do movimento negro e quem é a mulher do movimento feminista, desde Angela Davis até as autoras contemporâneas que colocam em questão a condição da mulher negra a partir de suas realidades, uma experiência que não é abarcada nas reflexões mais conhecidas do feminismo. Então, pensando justamente a constituição do movimento negro feminista, a gente tem enquanto um dos pontos centrais da sua imersão, na década de 60, a publicação de um livro que durante muito tempo foi central, né, para a segunda onda do movimento feminista, que foi o livro A Mística Feminina de Betty Friedan, né, o livro A Mística Feminina. Nesse livro, essa autora vai questionar o lugar da mulher na sociedade, dentro da casa, no lar, enquanto mãe, dizendo que a mulher ela quer estar no espaço público, a mulher quer trabalhar, a mulher quer ter outras alternativas. E aí o que as feministas negras vão dizer nesse momento é o seguinte: olha, na verdade vocês estão pedindo trabalho, a gente está lutando pelo direito ao descanso. Nós estamos trabalhando já há muito tempo. E aí esse corpo da mulher, esse corpo, né, que vai aparecer nesse livro, ele não corresponde à realidade ou não corresponde à mulher negra. E isso faz com que brote especificamente essa crítica do movimento feminista negro à perspectiva do feminismo que existia. E de certa forma, a partir desse movimento, né, de questionamento desse movimento feminista branco e também da maneira como o movimento feminista negro ele vai se organizar, a gente pode dizer que esse é um movimento que se localiza no que a gente pode chamar de estudos decoloniais, né? À medida em que há uma recusa em torno de modelos e exemplos de maneira importada da Europa, né? Por muito tempo o sul global ele esteve simplesmente aberto a receber esse tipo de produção, desse tipo de concepção de mundo, e a questão que vai emergir justamente é, né, pode o subalterno falar? Que é o título até de um livro que coloca isso em questão. E a partir daí a requisição de um sul global que produz a sua própria epistemologia, entendendo a realidade a qual ele está submetido, à realidade a qual ele lida enquanto países de passado colonizado, pensando aí a própria África, a América do Sul, vai fazer então com que o movimento feminista negro ele se localize no que a gente pode chamar aí também de estudos decoloniais. E aí a gente explica de maneira mais detida, né, no que consiste o conhecimento situado. Assim, um primeiro ponto para aprofundamento é a análise do conceito de conhecimento situado, ou de perspectiva parcial, da epistemologia feminista, a partir dos conceitos de interseccionalidade, partilhando o pressuposto central da epistemologia feminista, segundo o qual as definições vigentes de neutralidade, objetividade, racionalidade e universalidade da ciência, na verdade, frequentemente incorporam a visão do homem, a visão do mundo das pessoas que criaram essa ciência, homens, os machos ocidentais, membros das classes dominantes, e podemos assim acrescentar também brancos. Então, esse é um ponto importante para a gente entender a crítica que o movimento feminista negro faz, inclusive, aos grandes esquemas conceituais exportados da Europa, né? E aí isso vai aparecer enquanto críticas ao funcionalismo, à perspectiva sociológica compreensiva weberiana, mas também ao próprio marxismo, né? Na maneira como durante muito tempo não houve um debruçar ou uma atenção às questões que esse movimento vai trazer. E essa questão do conhecimento situado é central para que se justifique, se explique e se fortaleça esse movimento, porque é a partir justamente da experiência vivida e do entendimento de que só essas mulheres negras entendem ou sofrem esse tipo de opressão é que a gente pode discutir sobre, né, essas políticas, esses serviços, essas estratégias de luta, da própria interseccionalidade. A própria Carla Cuccioni vai usar um exemplo a partir das religiões de raiz afro, né? Ela vai falar sobre a opressão que as religiões de raiz afro vão sofrer e, ao mesmo tempo, o quanto aquela vestimenta apenas removíveis pelos brancos, né? Você pode sair do terreiro e você continua sendo branco, né? O que não acontece com as pessoas negras, né? Esse tipo de preconceito que esse tipo de religião vai sofrer, essas pessoas negras elas continuam sofrendo, independente de estarem no terreiro ou não.
Então ela utiliza esse exemplo a outros também, né, que elas vão apresentando, mas em síntese é isso, é a requisição de uma epistemologia própria, que se constitua de maneira decolonial, ou seja, né, recusando esses modelos impostos pela Europa e também entendendo a especificidade da realidade vivida pelas mulheres negras por via do conhecimento situado. E aí agora eu quero usar um exemplo bem simples para a gente entender do que exatamente está falando o movimento negro, né? Atualmente, principalmente. Existe um filme que foi lançado uns anos atrás chamado As Sufragistas, né? O filme As Sufragistas ele vai sucintamente falar sobre a luta das mulheres na Inglaterra pelo direito ao voto, né? E aí essas mulheres, né, que iam para as ruas, né, requerer o direito ao voto, as sufragistas, elas são retratadas nesse filme por atrizes norte-americanas ou inglesas, enfim, né? É um filme falado em inglês. E aí, vocês estão vendo de um lado os cartazes do filme, né? O escrito Mães, Filhas e Rebeldes, se eu não me engano essa é a tradução, né? E aí um dos materiais de divulgação desse filme foi uma frase, né? Que é mais ou menos assim, tradução livre: eu prefiro ser uma rebelde do que uma escrava. E esse é um dos exemplos, né? Que no campo mais simples da política, o mais tranquilo de se lidar, que é o da semiótica, né? A maneira como você utiliza certos símbolos, certas palavras, certas bandeiras, né? A maneira como você expressa já demonstra esse desentendimento, né? Então, é um filme que retratou a luta das mulheres feministas brancas pelo direito ao voto, né? Feito nos anos de 2010. Enfim, deixa eu ver aqui qual que é o ano de publicação, de lançamento desse, só para eu não fazer nenhuma injustiça. É do ano de 2015. Então, um filme, né, que retrata a luta das mulheres feministas brancas pelo direito ao voto, utiliza como material de divulgação, em 2015, mulheres, atrizes brancas, com a frase: prefiro ser uma rebelde do que uma escrava. E isso caiu muito mal na época, muito mal mesmo, e ainda cai, né? Porque é exatamente isso. Então você tem o entendimento de que o feminismo branco, ele, quando aparece, né, quando se constitui politicamente, ele vai trazer certas lutas, certas requisições às quais as mulheres negras não se enxergam. Quer dizer, a mulher branca ela está querendo ir pro mercado de trabalho, a mulher negra ela trabalha desde sempre. Ao mesmo tempo em que essa mística feminina, quando apresentada, quando, né, oferta uma crítica, ela parece excluir. Não, na verdade ela não parece, não, ela exclui a realidade e as necessidades da mulher negra, né? E aí, isso explica também por que a interseccionalidade ela vai ter como um dos campos principais de nascimento o campo jurídico. Porque a intelectual que cunhou esse termo, ela é desse campo e ela apresentou um estudo com alguns casos, né, em que a interseccionalidade ela se fazia enquanto necessária justamente porque não havia o reconhecimento da necessidade específica da mulher negra naquele caso. Então vamos falar um pouquinho, né, e de maneira mais detida sobre a interseccionalidade. A vasta literatura existente em língua inglesa e mais recentemente também em francês aponta o uso desse termo pela primeira vez para designar a interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe num texto da jurista afro-americana Kimberly Crenshaw. Embora o uso do termo, a ponto de se tornar hit concept, como denomina Elsa Dorling, e o franco sucesso alcançado por ele datem da segunda metade dos anos 2000, pode-se dizer que sua origem remonta ao movimento do final dos anos 70, conhecido como Black Feminismo. E aí a gente tem a menção, por exemplo, ao Combat Hiver Collective, que a gente estudou na aula sobre armadilhas da identidade, e também menções a Angela Davis, entre outras, cuja crítica coletiva se voltou de maneira radical contra o feminismo branco de classe média e heteronormativo. A interseccionalidade é uma proposta para levar em conta as múltiplas fontes da identidade, embora não tenha a pretensão de propor uma nova teoria globalizante da identidade. Crenshaw propõe a subdivisão em duas categorias: a interseccionalidade estrutural, a posição das mulheres de cor na intersecção da raça e do gênero e as consequências sobre a experiência da violência conjugal e do estupro e as formas de resposta a tais violências, e a interseccionalidade política,
as políticas feministas e as políticas antirracistas, que têm como consequência a marginalização da questão da violência em relação às mulheres de cor. Então, o que estudos que articulam esses componentes acerca de raça e gênero nos permite é evidenciar as distinções em diferentes campos, como por exemplo o mercado de trabalho, né? Esses estudos, orientados por uma perspectiva interseccional que reconhece a questão de raça e a questão de gênero, vai apontar alguns elementos, como por exemplo o fato de que na organização societária os homens brancos têm os maiores salários, seguidos pelos homens negros e mulheres brancas, e por fim, as últimas são as mulheres negras. E de maneira majoritária, as mulheres negras elas têm os piores empregos. E quanto a essa questão do emprego, né, e do elemento jurídico que explica também a imersão da interseccionalidade, a Kimberly Crenshaw ela vai falar sobre uma questão, uma experiência específica, né? Isso ficou cabalmente demonstrado quando se refere ao caso de um contencioso jurídico na fábrica da General Motors, nos Estados Unidos, que ilustra bem o que é a interseccionalidade. Então, o tribunal desagregou e recusou a acusação de discriminação racial e de gênero por parte de mulheres afro-americanas, afirmando que a GM recruta afro-americanos para trabalhar no chão da fábrica e que também recruta mulheres. O problema sublinhado por Crenshaw é que os afro-americanos recrutados pela GM não eram mulheres, e que as mulheres que a GM recrutava não eram negras. Assim, embora a GM recrutasse negros, ela não recrutava mulheres negras. Mais especificamente nesse caso, que a Kimberly Crenshaw vai descrever num evento, numa fala de um evento realizado no Brasil, que eu vou deixar o link na apresentação do vídeo, porque é bem interessante. Ela vai dizer o seguinte: essa grande fábrica, ela contratava homens negros, né? E esses homens negros eles ficavam situados no que a gente pode chamar de chão de fábrica. Ao mesmo tempo, a GM também contratava mulheres, mas todas as mulheres para trabalhos administrativos. Só que dentre essas mulheres não havia contratação de mulheres negras. Então você tinha a contratação de homens negros e você tinha a contratação de mulheres, mas você não tinha a contratação de mulheres negras. Isso era comprovado. Então era uma ação contra a empresa. Mas quando esse caso foi apresentado ao juiz, foi dito o seguinte: olha, mas qual que é o problema aqui? Você está contratando afro-americanos, os homens, e mulheres estão sendo contratadas. A questão é que o sujeito jurídico mulher negra não era entendido no campo da justiça, do direito naquele momento. Por quê? Porque mulheres eram contratadas, embora não fossem negras, e homens afro-americanos eram contratados. Então, nesse caso, a Crenshaw ela vai apontar de maneira muito clara o que a interseccionalidade evidencia nesse tipo de situação. E aí a gente começa então a falar mais especificamente do texto da Carla Cutireni sobre interseccionalidade. Eu fui cunhando algumas contribuições dela, né, sobre o tema, só para a gente ver como que ela vai definir. Então, como que a Cutireni ela vai apresentar a questão da interseccionalidade, né? A interseccionalidade enquanto uma sensibilidade analítica pensada por feministas negras, cujas experiências e reivindicações intelectuais eram inobservadas tanto pelo feminismo branco quanto pelo movimento antirracista, a rigor, focado nos homens negros. A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado, produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais. A interseccionalidade permite-nos enxergar a colisão de estruturas, a interação simultânea de avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo em contemplar mulheres negras que reproduzem o machismo. Igualmente, o movimento negro falha também pelo caráter machista, oferece ferramentas metodológicas reservadas às experiências apenas do homem negro. E aí a Carla Cutireni vai apresentar aqueles que seriam os desafios políticos em intersecção, né? E como é que ela vai identificar esses desafios? Ela vai falar sobre a instrumentalidade conceitual de raça, classe e gênero, a sensibilidade interpretativa dos efeitos identitários e uma necessidade à atenção global para a matriz colonial moderna, evitando o desvio analítico para apenas um eixo de opressão, né? Lembrando que a intersecção não é a somatória de opressões, mas a maneira como essas opressões elas se cruzam esses espaços, né, que a gente pensa como estradas, né, e encruzilhadas, né, e nesse centro a pessoa que é atingida,
por essas diferentes vias de opressão. E aí o que a gente pode falar também sobre o texto da Carla, né, de maneira geral? Primeiro, é um texto escrito de maneira muito diferente do que a gente costuma ver, né, na academia. É um texto que vai fazer questão, inclusive, de fazer diversas referências, tanto a uma ancestralidade ligada às religiões afro, quanto também pelo entendimento sensível, né, do que significa um conhecimento situado, né? Então ela vai trazer muito da experiência dela também e dessas outras mulheres negras a qual ela vai referenciar, principalmente a Kimberly Crenshaw, que eu conheci também em virtude do texto da Cotirene e também de conversas com uma amiga que estuda o feminismo negro, né? E aí nesse processo, como é que o texto ele vai estar organizado, né? O texto ele está organizado em 4 capítulos, mas os 2 primeiros são os principais, em que ela vai apresentar tanto a compreensão dela de interseccionalidade, quanto também a maneira como, historicamente, esse conceito emerge. E aí ela vai usar de várias metáforas ao longo da sua escrita. Uma das principais é a ideia do Atlântico, né, esse espaço, né, que separa a terra de origem daqui onde se vive, e também a própria ideia de diáspora, né? Ao mesmo tempo, ela vai utilizar no texto uma categoria, né, chamada outros, né, em letra maiúscula. E aí o que se tem que estar atento, né, que esse outros não é qualquer outros, né? Na verdade a ideia é que o uso dessa categoria é referente ao pensamento ou às propostas de Sueli Carneiro e Grada Quilombola, né? E os outros nesse caso são aqueles vistos a partir da identidade do ser universal. Do ser universal quem que é? O branco, cis, heteropatriarcal, como os diferentes dos humanos normativos, que é esse, né? E aí também aparece muito as menções à encruzilhada, inclusive pensando a questão religiosa, né? Aí como é que ela vai falar da questão da encruzilhada como forma de pensar a intersecção? Aqui, ao consultar que me é devido, Exu, divindade africana da comunicação, senhor da encruzilhada e, portanto, da interseccionalidade, que responde com uma voz da sabedoria de quanto tempo a língua escravizada esteve amordaçada, politicamente, impedida de tocar seu idioma, beber da própria fonte epistêmica, cruzada de mente e espírito. A Carla Cotirene, ela faz aí uma junção muito importante, né? Tanto desse encontro epistêmico com as raízes, com o local de origem, quanto também o entendimento, né, de que há uma necessidade de recusa de um certo modelo para que a gente possa avançar nesse debate e nessa compreensão acerca da interseccionalidade. E aí um dos intelectuais que ela vai mencionar, né, 2 na verdade, a Audre Lorde e o Attila Mbambe, ela vai falar, né, a Carla Cotirene, em um certo momento, sobre a distinção dos medos, né? O que significa o medo para uma mulher branca feminista. Então, o medo da mulher branca feminista, quando ela se refere ao filho, é que o filho cresça com os valores patriarcais e machistas. No caso de uma mulher negra, o grande medo é se o filho vai voltar vivo da rua. Então ela vai trazendo esses componentes que a gente pode chamar de distinções para acenar, né, as diferenças que compõem o feminismo, os feminismos, e ao mesmo tempo as requisições postas às mulheres negras. E aí ela vai falar justamente, como eu mencionei, do Attila Mbambe, né? O Attila Mbambe, ele é um filósofo camaronês que desenvolveu um conceito de necropolítica, que hoje está sendo utilizado em diferentes frentes, inclusive para pensar o cenário da pandemia que a gente vive atualmente, né? Eu fiz uma aula sobre biopolítica e necropolítica para a disciplina passada, do período remoto especial, e vocês podem assistir, tá? Se tiverem interesse. Mas em síntese, a necropolítica ela vai partir de uma concepção acerca da sociedade e do Estado, de que existe um terror na política, de que existem populações que são matáveis e que isso é do interesse do Estado, né? E aí o Attila Mbambe vai utilizar e muito nesse momento da experiência colonizadora, nesse processo que explica esse quadro. Enfim, é um texto muito bom. E aí alguns apontamentos, né, de Carla Cotirene sobre o feminismo negro. Contrariando o que está posto, o projeto feminista negro, desde sua fundação, trabalha um marcador racial para superar estereótipos de gênero, privilégios de classe e cis-heteronormatividade, articuladas em nível global.
Indistintamente, esses movimentos vão desde onde estejam as populações de cor acidentadas pela modernidade colonialista até a encruzilhada, buscar alimento analítico para a fome histórica de justiça. O feminismo negro dialoga concomitantemente com as encruzilhadas, digo, avenidas identitárias do racismo, cis-heteropatriarcado e capitalismo. O letramento produzido nesse campo discursivo, precisa ser apreendido por lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, pessoas deficientes, indígenas, religiosos do candomblé e trabalhadoras. Visto isto, não podemos mais ignorar o padrão global, basilar e administrador de todas as opressões contra mulheres, construídas heterogeneamente nestes grupos, vítimas de colisões múltiplas do capacitismo, terrorismo religioso, cis-heteropatriarcado e imperialismo. Tais mulheres depositam confiança na oferenda analítica da interseccionalidade, preparada por suas intelectuais, além de sucessivamente oferecerem no espaço público o alimento político para os outros, proporcionando o fluxo entre teoria, metodologia e prática aos acidentados durante a colisão, amparando-os intelectualmente na própria avenida do Ocidente. Apesar de abordagens eurocêntricas por vezes chegarem na contramão para dar socorro epistemológico, ignorando o contexto do Ocidente, causando por consequência mais fluxos no cruzamento de raça, gênero e classe. É o modismo acadêmico da interseccionalidade. Orixá ilustra bem nossa base ética civilizacional. O corpo se relaciona com a alteridade, baseado na memória e informação ancestral do espírito, e não pela marcação morfofisiológica anatômica fenótipa. O maior recurso colonial da eurocivilização consiste em priorizar o corpo e ignorar ferimentos que tendem a complexificar rapidamente enquanto diagnosticam às pressas o problema negro, das lésbicas, de gênero, dos latino-americanos. A interseccionalidade, como apresentada aqui, ela de certa maneira instrumentaliza as pessoas que são alvo dessas intersecções, né, dessas encruzilhadas, aliás, para pensar o que se considera como identidades subalternas, né? E aí a referência às diferentes experiências históricas passadas, por exemplo, pelas mulheres na Europa com caças bruxas, os homens e mulheres africanos escravizados e também os indígenas, né, os autóctones da América que sofreram também um genocídio. Então, a interseccionalidade ela convida a esse tipo de entendimento sobre a constituição dessas identidades e o que a gente pode chamar aí de avenidas produzidas pelo patriarcado, imperialismo, né, no caso capitalismo, que entrecruzam e acabam atingindo essas pessoas nesse processo de constituição societária. Distanciando do contexto dos direitos civis estadunidense e trazendo para perto, mulheres negras pobres pariram filhos com microcefalia, não por causa da pobreza. Todavia, porque são negras, vítimas do racismo, gerador de pauperização, atendimento público precário, ausência de saneamento, impedindo os mosquitos de picarem trabalhadoras brancas com a mesma frequência. Epidemias como Zika e microcefalia são, antes de tudo, dimensões do racismo institucionalizado, conforme explica a epidemiologista e pesquisadora de interseccionalidade Emanuele Gó. Mesmo a branquitude crítica, definida categoricamente por Lourenço Cardoso como aquela reflexiva sobre a respectiva condição antirracista e privilegiada por ser branca, não deveria empregar interseccionalidade em benefício analítico próprio, quiçá usar da gramática racial para reconhecer esse lugar, quando contextos forem neutralizados, raça por classe, geração, escolaridade, religião, território, profissão, dentre outros marcadores sociais, erroneamente agregados no lugar de raça. Cabe à identidade branca usar a interseccionalidade para desconstruir a falsa vulnerabilidade uniformizada, demonstrar o contexto das branquitudes, não incorrer de oportunismos fraudulentos no sistema de cotas raciais, chegando a desenterrar a avó negra ou colocarem o pé na senzala. Interseccionalidade revela o que classe pode dizer de raça, da mesma forma que raça informa sobre classe. Raça é a maneira a qual a classe é vivida, conforme ensina Angela Davis. O conceito de interseccionalidade ele tem um local de origem muito específico, e a ideia de que outras pessoas venham a se instrumentalizar dele, dependendo da forma como fazem principalmente, pode acabar resultando numa espécie de derivação, de enfraquecimento desse processo, né? E aí ela vai colocar lá as questões principalmente vinculadas à maneira como é pensada a interseccionalidade desde ou por outros sujeitos, por outros movimentos, né? E ela traz aí o exemplo, né, da microcefalia, né, o que nós tivemos aí no surto de Zika e o quanto as mulheres negras mais pobres e seus filhos eram os principais atingidos por ela, né? Então,
Para além desse exemplo, mas pensando diversos outros, como por exemplo o próprio sistema carcerário, a gente começa a entender por que para além do racismo estrutural, para além até da própria ideia das identidades, a gente tem a interseccionalidade enquanto um componente para entendermos a maneira como o movimento negro traz as suas bandeiras de luta, né? E eu acho que essa é a questão central que nos permite aderir a essa crítica sem necessariamente querer aplicá-la em qualquer campo, como por exemplo das políticas sociais universalizantes ou extremamente segmentadas como nós a conhecemos enquanto assistentes sociais. E de certa maneira o que a Carla Cottirani ela vai nos dizer, né? Que o conceito de interseccionalidade está em disputa acadêmica e que existe uma espécie de saqueamento dessa riqueza e dessa origem conceitual, né? E essa apropriação desse território discursivo produzido pelas feministas negras acaba enfraquecendo, né, o que a gente pode chamar de um paradigma afrocêntrico em resposta ao eurocentrismo. A proposta então de conceber a inseparabilidade do cis-heteropatriarcado, racismo e capitalismo está localizado no arcabouço teórico feminista negro, e quem nega comete epistemicídio e racismo epistêmico, né? E aí a Carla Cottirani ela usa como analogia o que aconteceu com o blues, né? De um lamento, né, oriundo dos negros, acaba sendo uma forma de arte apreciada pelos opressores brancos. E aí a Carla ela vai fazer a menção justamente ao quanto o conceito de interseccionalidade pode servir ao neoliberalismo, né? Justamente por ter surgido, né, no campo do direito, que é um campo majoritariamente brancocêntrico, punitivista e que criminaliza pessoas negras. E aí o que a Carla aponta é que o punitivismo que acaba sendo utilizado contra essas populações, né, contra a população negra, na verdade, na produção também dessas identidades, ela acaba muitas vezes também fazendo eco a E aí a gente entra um pouquinho então no debate do serviço social, né? Mais especificamente a Carla Cottirani, quando escreve esse livro sobre interseccionalidade, ela está escrevendo na condição de doutoranda, né? Ela faz o doutorado dela na área de... Deixa eu só lembrar aqui. Ela é doutoranda em estudos interdisciplinares de gênero, mulheres e feminismos pela Universidade Federal da Bahia. E ela atua como assistente social no município de Salvador, acolhendo vítimas de violência doméstica, né? E aí a Carla Cottirani, ela faz algumas reflexões bem interessantes para além do livro, né? Por exemplo, ela, né, em alguns locais onde ela foi convidada a falar, ela fez críticas à maneira como a Lei Maria da Penha tem sido pensada, principalmente nesse período de pandemia, né? Então, por exemplo, em virtude da quarentena, a pandemia, né, tem corrido um aumento nos casos de violência e denúncia, né, de violência doméstica contra as mulheres, né, por via da Lei Maria da Penha. Mas a Carla Cottirani ela questiona, mas por que essa mesma lei não é utilizada, por exemplo, para pensar o espaço carcerário, né? O espaço carcerário, majoritariamente de mulheres negras, é um espaço de muita violência. E essas mulheres sofrem violência dentro do sistema penitenciário. E para além disso, ela vai utilizar alguns exemplos históricos para discorrer sobre a importância tanto do feminismo negro quanto a necessidade da interseccionalidade. Como, por exemplo, ela vai falar sobre o caso da Simone André Diniz em 1997, que foi uma discriminação em oferta de trabalho. No caso, foi a primeira vez que um país do continente americano foi responsabilizado pelo sistema, né, interamericano de direitos humanos pelo crime de discriminação racial. Simone conta que no dia 2 de março de 97, uma amiga viu um anúncio nos classificados do jornal Folha de São Paulo. A vaga era para empregada doméstica e na quarta linha do anúncio trazia o requisito para a vaga de emprego, preferência branca. Então ela ligou para o número indicado no anúncio e se disse interessada pela vaga. Ao perguntar sua cor, Simone afirmou ser negra. E do outro lado, a resposta foi taxativa: você não preenche os requisitos. Ela tentou argumentar, mas a resposta foi sempre a mesma, de que a exigência era por uma empregada de cor branca. E aí a Simone entrou em contato com a subcomissão do negro da OAB, e aí se começou uma campanha que chegou a reunir mais de 100 entidades de classe de direitos humanos e do movimento negro. Também denunciou o caso à polícia e foi aberto um inquérito. Na delegacia, a autora do anúncio confirmou a preferência por uma candidata branca, e alegou ter sido esta exigência porque uma ex-empregada que era negra tinha maltratado seus filhos, e estes teriam ficado traumatizados.
Porém, ela jamais registrou essa ocorrência e nem a suposta empregada negra que teria maltratado seus filhos foi ouvida ou reconhecida. Por 8 anos, então, esse processo tramitou na comissão da OAB e a Simone ela processou o Estado brasileiro. Então esse é um exemplo claro de um aporte racista, né, no âmbito, por exemplo, de um anúncio de emprego. E aí, para a gente pensar justamente a proposta, né, em torno do serviço social, é importante colocar o seguinte, né, a Carla Cotirene ela é assistente social e ela faz críticas bastante contundentes ao marxismo, a maneira como o marxismo ele é empregado na profissão. Né? E aí ela diz que a primazia em torno da classe, para que se pense a classe e uma adjetivação por via da raça é um problema. Né? Para ela, o que vem primeiro na análise que ela faz da sociedade brasileira e das requisições postas é da raça, né? Antes da classe. E nesse processo de uma recusa em torno da raça comparecendo como uma adjetivação da classe, ela vai apontando as defasagens que ela encontrou no processo de formação dela, né, em que ela não conseguia encontrar justamente espaço para o debate sobre questões relacionadas justamente à raça. E aí nessas críticas que ela vai fazer ao marxismo, que são críticas legítimas e a gente tem que estar aberto a ouvi-las, ela é bastante contundente, assim, né? E a gente sabe, ao mesmo tempo, que o debate sobre classe, raça e gênero já foi desenvolvido por outras intelectuais, como, por exemplo, a Angela Davis, que consegue articular esses elementos, né? Mas o que é interessante na Carla Cotirene é que, por ela ser assistente social, ela tem uma leitura sobre a realidade que diferencia bastante da leitura de outros intelectuais, né? E aí o entendimento de que a interseccionalidade, quando empregada, ela consegue fornecer um substrato, né, de compreensão da realidade que pode fortalecer e enriquecer a oferta de políticas e serviços e a própria prática dos assistentes sociais, ao mesmo tempo em que se requisita um não assalto a esse conceito por outras frentes, né? Então não achar que a interseccionalidade ela é um conceito que pode caber em qualquer análise que pressupõe a entrada de diferentes vertentes, né? Então a junção de diferentes fatores resultaria em interseccionalidade, ou a somatória de opressões ela vai permitir ou ela vai resultar no que a gente pode chamar aí também de interseccionalidade, né? Interseccionalidade não é um conceito simples e ele não serve para explicar o encontro de opressões meramente. Ele tem uma localização muito específica dentro da Constituição, das lutas societárias, pensando o feminismo negro, por exemplo. Tá? Enfim, é isso. Né? Essa é a exposição do tema, utilizando aí algumas indicações da Sueli Carneiro e da própria Carla Cotirene. Tá? A atividade para aula, então, vai ser a seguinte: vocês vão elaborar uma questão sobre o tema, não duas, uma, porque daí dá tempo de apresentar todas as questões e conversar com calma. Elaborem essa questão e coloquem na caixa de comentários desse vídeo. Tá? E aí essa aula ela vai estar indo para o ar no dia 19, aliás, dia 26, e no dia 13 a gente tem o nosso encontro para o debate, tá bom? Então, o que vocês têm que fazer é isso: assistir esse vídeo, elaborar a questão e aguardar, tá? E a presença de vocês, ela é computada quando vocês colocarem lá a questão. Acho que é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.